Bom, agora eu vou responder a pergunta do Bruno. O Bruno ele mandou a seguinte pergunta. Primeiro ele faz uma ponderação que é sobre a importância do canal de distribuição para as indústrias, né? Se de fato ele é muito importante ou não. De antemão, Bruno, sem dúvida ele é. Nós estamos, a gente trata de um país do tamanho do Brasil, não tem como ser diferente. Então, para a gente chegar, para ter capilaridade, são mais de 1 milhão de pontos de venda que a gente tem no Brasil de forma geral. Então, para uma indústria chegar perto de estar em todos, perto de uma cobertura nacional, basicamente é inviável com que ela consiga operar sozinha para fazer isso, salvo alguns cases, como por exemplo da indústria do tabaco, a Souza Cruz, que é um case em distribuição, que inclusive eles estão até migrando para os próximos anos, já tem até uma intenção de migrar só o cunho de produtor de tabaco para também ser um grande distribuidor, porque eles atingiram o estado da arte aí em distribuição. Eles chegam em centenas de milhares de pontos de venda no Brasil inteiro, entregando com com um nível de atendimento excepcional. Então, tirando esses casos à parte, o restante todo precisa sim do canal de distribuição. Ele é sim estratégico, ele é sim importante para a gente conseguir ter capilaridade, distribuição numérica e conseguir também ter uma formação de presença de marca na cabeça do shopper. Bom, mas aí o teu desdobramento da tua pergunta é sobre como sair do trivial, como fazer, como chegar no próximo nível. Então vamos por partes aí, Bruno. Quando a gente fala em distribuição, e cara, eu sou um verdadeiro apaixonado no assunto de distribuição, eu tenho uma série de cases que eu posso dividir contigo da minha carreira executiva em relação à distribuição, que é um canal que eu acho sensacional, porque tu começa também, inclusive, fazer sinergias dentro de algumas pastas. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei durante algum tempo com utensílios de limpeza caseira, então esponja era um produto que eu tinha muito interesse de chegar com uma distribuição numérica forte, porque a esponja ela tem um giro bom, ela é de alta penetração, a maioria dos lares utilizam esponja, é um produto de nível básico dentro da carteira de limpeza caseira. Só que a esponja por si só, ela não é um dos itens que mais giram, né, dentro do supermercado, então ela tem uma certa resistência para fazer volume, etc., apesar da boa lucratividade que ela tem. Mas o que acontece? Quando tu começa a dominar o canal de distribuição, tu começa a encontrar sinergia dentro das pastas, como por exemplo, tinha distribuidor atacadista com que eu trabalhava na época, que eles também utilizavam, eles vendiam também de uma outra indústria, de uma parte de uma outra indústria, detergente. Ou seja, eu conseguia pegar um produto que ele é altamente coligado com o meu negócio, que ele, diferente do meu, ele tem um giro ainda maior, só que ele deixa uma margem pequena. Então o que a gente acabava conseguindo fazer? Chegava numa distribuição numérica muito maior, porque o detergente líquido ele chega em muito mais lugares do que a esponja, e eu conseguia mandar isso junto. Então a gente conseguiu grandes resultados em trade em função dessa sinergia, dessa simbiose quase que a gente consegue algumas pastas de distribuição. Bom, mas falando do próximo nível, tá, Bruno? Cara, a primeira coisa, tá? Eu acho que antes de mais nada eu quero dizer que eu não acho que não tem culpados, tá? Acho que a indústria tem a sua falha em algumas coisas em relação ao distribuidor, e o distribuidor também tem a sua falha. E a grande falha, talvez, cara, seja no nível cultural e educacional das pessoas, porque principalmente falando do setor comercial, até hoje muito se faz no relacionamento, né? Ou seja, eu me dou bem com o cara, a gente toma um café junto, cara, e aí qual é o pedido o que tu tem de pedido para mim, etc. É uma relação, uma interação muito frágil, quase que amadora muitas vezes. E para a gente fazer a gestão de um negócio tão complexo quanto é a distribuição numérica, a capilaridade de uma indústria de consumo através de uma rede de distribuidores, a gente precisa criar alguns gatilhos. Então, respondendo a tua pergunta, as tuas duas perguntas em uma só, eu vou te dar o case do programa de excelência. O programa de excelência em distribuição, por exemplo, ele nada mais é que um programa meritocrático, que ele tem seis objetivos macro, mas eu vou te falar dos dois principais, que é orientar e padronizar.
Então, o que acontece num programa de excelência em distribuição? A primeira coisa, cara, é que tu consiga de forma automática, não empírica, fazer uma orientação massiva, ou seja, se tu tem uma carteira de distribuidores lá de 50, 100 distribuidores, tu consiga orientar todos da mesma forma, de forma automatizada, e fazer avaliações recorrentes de forma automatizada também, e essas avaliações geram uma pontuação que por fim gera um programa de meritocracia. Isso, Bruno, acaba tirando alguns fatores empíricos do negócio, que, por exemplo, vamos sair um pouco da distribuição para poder dar o exemplo. Se tu pega um time de merchandising, reúne lá 3, 4 profissionais, um gerente de vendas, um promotor, um supervisor do merchandising, enfim, o cara do trade, reúne os 4 lá e pergunta assim, cara, quem é o melhor promotor do estado de São Paulo? A chance de cada um dar uma resposta diferente é muito grande quando não se tem uma orientação padrão, porque cada um vai ter um critério, vai adotar um critério. Eu gosto do João, porque o João, ele é um cara que trabalha 12 horas por dia, um cara dedicado, um cara que gosta do negócio e tudo mais. O outro vai falar assim, não, porque eu gosto do Carlos, porque o Carlos, ele é um cara que é muito criativo, ele vai no ponto de venda, ele consegue lá fazer umas exposições que chamam a atenção, a gente vende muito com o Carlos. Vai ter outro vai dizer assim, cara, mas olha só, o Francisco ele está há muitos anos com a gente, o cara nunca colocou atestado, ele é um cara que ele não é destaque, mas cara, a gente sempre pode contar com ele e tudo mais, então para mim eu já chamaria o Francisco. Então, o que ia acontecer? A chance de tu ter várias respostas diferentes, ou seja, vários focos de análise diferentes, quando tu não padroniza, é muito grande. Então o programa de excelência em distribuição vale da mesma forma. Quem é o teu melhor distribuidor? Pergunta numa mesa, alguns vão dizer assim, cara, é o fulano que é o cara que mais vende, é o ciclano que é o cara que é mais profissionalizado, é porque tem que fez a integração com o nosso sistema, enfim. Quando tu começa a parametrizar isso, e tu começa a pontuar e gera escala de eficiência, acaba acontecendo que todo mundo gasta energia indo para o mesmo lado, ou seja, tu vai dizer para ele qual é o tipo de logística que tu quer fazer, tu vai poder dizer para ele qual é o tipo de atendimento nos principais clientes dele que tu vai querer direcionar, como ativar os materiais de ponto de venda da maneira correta, como mensurar isso, em relação à venda de volume por família, foco em lançamento, tipo de cliente, ou seja, tu pode desmembrar uma série de coisas. Para te ter uma ideia, hoje a gente tem listado mais de 150 possíveis indicadores. Tá, César, mas vocês colocam 150 indicadores para rodar? Não, a gente não coloca 150 indicadores para rodar. A gente em média coloca em torno de 25, 30 no primeiro, segundo ano e evoluindo ao longo do tempo. Hoje a gente já tem em grandes clientes que a gente faz essa setagem de segmentos diferentes e até com foco diferente. Vou dizer assim, a gente tem um cliente que a gente implanta isso no setor calçadista, é um dos maiores calçadistas do Brasil, estão sobre esse modelo e hoje estão levando o canal de distribuição para um outro nível. Como a gente também está implementando a indústria automotiva. Olha, como assim indústria automotiva, César? Trade na indústria automotiva, distribuidor na indústria automotiva? Sim, porque na indústria automotiva tu tem a figura do concessionário, que nada mais é do que um representante da tua marca, que é um cara que faz a distribuição do teu produto na região, ou seja, os indicadores, o ponto de meritocracia dos dois é o mesmo, só que a grande questão é de como tu desdobrar os indicadores estratégicos da empresa, criar escalas para isso e mensurar constantemente. No final de cada ciclo, tu reconhecer e premiar esses caras pelo nível estratégico e também os caras que estão distantes, os caras que não vão chegar, em algum momento vão ser inclusive convidados a se retirar da distribuição da empresa, chegando, abrindo espaço para um outro player, né? Ou seja, quando tu coloca a tua estratégia em forma de gamificação, que no final do dia acaba sendo um programa de excelência, tu direciona, tu mostra, tu combina com todo mundo para que lado nasce o sol, né? Então todo mundo sai em direção àquele caminho, né? Ou seja, quem está indo em direção ao sol está indo em direção à excelência, está indo em direção ao que a empresa precisa, e quem não está indo, em algum momento vai se perder da turma e vai automaticamente vai ser removido de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito clara, e inclusive vai saber por que está saindo. Beleza?
Espero ter te ajudado, cara. Outro tema que assim, canal de distribuição, ele dá um e-book, né? É um canal sensacional, é um canal que eu sou um verdadeiro apaixonado. Tem algumas coisas no trade marketing que eu simplesmente sou fascinado, e o canal de distribuição é uma delas, cara. É um mundo de oportunidades, assim, ele não só é importante, como ele é fundamental. Se tu souber utilizar ele a teu favor, tu acaba construindo uma vantagem competitiva sensacional para o teu negócio, tá bom? Espero ter te ajudado. Um abração.